Há mais de um século, em uma pequena casa em Neves, no estado do Rio de Janeiro, um acontecimento transformou para sempre a espiritualidade brasileira. Era o dia 15 de novembro de 1908, uma data que marcaria o nascimento da Umbanda, uma religião que viria para unir mundos e corações. Naquela época, o Brasil vivia tempos de transição. A escravidão havia sido abolida há apenas 20 anos e a República estava em seus primeiros passos. A sociedade ainda carregava fortes preconceitos, principalmente contra as práticas espirituais de origem africana e indígena. Enquanto isso, as religiões de matriz europeia, como o catolicismo e o espiritismo kardecista, eram vistas como as únicas aceitáveis. Foi nesse cenário de contrastes que um jovem de apenas 17 anos, chamado Zélio Fernandino de Moraes, começou a viver algo que ninguém compreendia. Zélio era um rapaz comum, de família católica, estudioso e de boa saúde. Mas, de repente, começou a apresentar comportamentos estranhos. Ficava imóvel por longos períodos. Dizia sentir presenças espirituais e, às vezes, parecia não estar consciente do que acontecia ao redor. Preocupada, sua família o levou a médicos que não souberam explicar. E, sem respostas, decidiram levá-lo a uma sessão espírita, acreditando que talvez algo do mundo invisível estivesse tentando se comunicar. No dia 15 de novembro de 1908, Zélio foi recebido em uma sessão na Federação Espírita de Niterói. Lá, diante de médiuns experientes, ele se comportou de maneira diferente. De repente, uma força tomou seu corpo e uma voz firme, mas serena, falou através dele. Por que repelem a presença dos negros e dos índios, se eles também têm luz? Aquela frase causou espanto. O espírito que se manifestava dizia ser um caboclo e afirmava que viera para dar início a uma nova missão espiritual. Os presentes na sessão ficaram incomodados, porque na visão deles, espíritos elevados não poderiam se apresentar como indígenas ou negros. Mas o espírito manteve a calma e respondeu: se me chamam de caboclo, que assim seja. Chamei-me então de Caboclo das 7 Encruzilhadas, porque não haverá caminhos fechados para mim. Aquela foi a primeira manifestação do Caboclo das 7 Encruzilhadas, o espírito que anunciaria o nascimento da Umbanda. O caboclo então declarou que no dia seguinte ele fundaria um novo culto, onde pretos velhos, caboclos e crianças poderiam trabalhar livremente, sem preconceito, sem hierarquia social e sem distinção de cor ou origem. Disse também que ali todos os espíritos que praticassem o bem teriam espaço, independentemente de sua forma ou nível de evolução. No dia seguinte, 16 de novembro de 1908, na casa da família de Zélio, em Neves, foi realizada a primeira gira de Umbanda. O ambiente era simples: uma mesa branca, flores, velas e fé. Aos poucos, pessoas foram chegando menos curiosas, doentes, aflitas, e também aquelas que queriam entender o que estava acontecendo. Zélio incorporou novamente o Caboclo das 7 Encruzilhadas, que dirigiu o trabalho. Ao seu lado, manifestaram-se também os pretos velhos, espíritos de antigos escravizados, que traziam conselhos, benzimentos e palavras de sabedoria. Era um encontro de mundos, o espiritual e o material, o africano, o indígena e o europeu, todos unidos em um mesmo propósito de caridade e luz. Nos dias que se seguiram, muitas pessoas começaram a procurar Zélio e o caboclo em busca de ajuda. Os que sofriam de doenças, os que precisavam de consolo, os que eram rejeitados pelos templos e pelas igrejas. Todos encontravam amparo
Naquele lar simples, o caboclo dizia: a Umbanda vem para unir e não para separar. Vem para ensinar que a fé é o amor em movimento. Com o tempo, a casa de Zélio se transformou em um ponto de luz e o movimento começou a se espalhar pelo Rio de Janeiro e por outros estados. Assim, surgiram os primeiros terreiros, cada um adaptando os rituais conforme as tradições locais, mas mantendo o mesmo princípio: caridade, humildade e amor ao próximo. A palavra Umbanda, segundo o próprio caboclo, significava a manifestação do espírito para a prática da caridade. E é exatamente isso que diferencia a Umbanda. Uma religião que não julga, não impõe e não se coloca acima de ninguém. Ela acolhe quem vem com fé e trabalha com as forças da natureza, menos com Oxalá, Iemanjá, Ogum, Xangô, Oxum e tantas outras divindades que representam aspectos divinos da criação. Com o passar dos anos, Zélio continuou servindo como médium do caboclo das 7 encruzilhadas e viu a religião crescer, se multiplicar e se fortalecer. Mesmo enfrentando preconceitos e perseguições, a Umbanda resistiu. E hoje, mais de um século depois, milhões de pessoas em todo o Brasil e no mundo seguem os caminhos abertos por aquela primeira gira. Essa história não é apenas sobre o nascimento de uma religião. É sobre respeito, inclusão e amor ao próximo. É sobre a coragem de um jovem que ouviu a voz do Espírito e não teve medo de ser instrumento de algo maior. É sobre a sabedoria ancestral dos povos que foram silenciados, mas nunca esquecidos. Quando o caboclo das 7 encruzilhadas disse que não haveria caminhos fechados, ele falava de um futuro onde cada um pudesse se reconhecer no outro, independente de cor, crença ou origem. E talvez seja por isso que a Umbanda emociona quem a conhece, porque ela é feita de gente, de alma e de verdade. Hoje, ao lembrar da primeira gira, podemos imaginar aquele pequeno grupo reunido, cercado de luz e fé. A mesa simples, as velas acesas, o perfume do incenso e o som suave dos atabaques. Ali, naquele instante, nascia algo que mudaria o coração de tantas pessoas. E cada vez que um médium acende uma vela, que um preto velho dá seu conselho, que um caboclo canta seu ponto, essa energia se renova menos, como se a primeira gira nunca tivesse terminado. Porque no fundo, a Umbanda continua nascendo todos os dias, em cada gesto de bondade, em cada palavra de amor, em cada coração disposto a servir.